Olá pessoal do Canal Brasil Notícias, tô chegando trazendo mais informações sobre o Gley Fagundes. Hoje é dia 19 de agosto de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Deixa eu só arrumar aqui, gente, que tá incomodando um pouquinho aqui, tá? Pronto. Vejam só, Edson Fachin, vocês lembram que eu trouxe algumas matérias aí referente a esse assunto no TSE, propôs lá uma nova lei, né, que puniria o tal do abuso religioso político, né? Ou seja, os pastores, os padres ou quem quer que seja chefe de uma religião não poderia falar de política. Política só poderia ser discutida nas escolas por professores, mas tudo bem. Eis que a coisa não saiu como o Fachin esperava. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Quero mandar um bom dia pra todo mundo. Gente, eu vi que vocês estão mandando aí vários bons dias. Obrigado pelo carinho de vocês. Não vou citar nomes, porque senão depois brigam comigo aí de novo, né? Mas enfim, gente, vocês são maravilhosos, tá? Vamos à matéria? Olha só. TSE rejeita cassação de mandatos por abuso de poder religioso. Ou seja, o cara, sei lá, o cara é político, né? E de repente foi numa igreja como Haddad, Manuela. Porque é assim, gente, a coisa só pode quando eles obtêm vantagem, né? Quando eles não obtêm vantagem, aí não pode mais. Continuando. Por 6 votos a 1, vixe, que vergonha, hein, Fachin? Por 6 votos a 1, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou nesta terça-feira 18 a criação da figura jurídica do abuso religioso e a sua inclusão das hipóteses que podem levar à cassação de mandato. A tese da instituição do novo tipo legal para punir que se aproveita da influência sobre as igrejas para angariar votos havia sido levantada pelo ministro Edson Fachin ao final de junho. Preste atenção, gente. Por que o Edson Fachin usou justamente a questão religiosa? Tentou dar essa, né, essa amarrada aí, né, punir isso aí. Porque aonde foi que o PT perdeu as eleições em 2018? Preste atenção, nas redes sociais. Para isso você tem o inquérito das fake news, para isso você tem a CPI das fake news e para isso você tem a PL das fake news para combater justamente essa área aonde Bolsonaro ganhou. Qual foi a outra parte, preste atenção, qual foi a outra parte que o PT perdeu? Nas igrejas. Mesmo com o Haddad indo à igreja, mesmo com a Manuela, né, mesmo Gleisi Hoffmann criando lá, perderam. Agora, aonde foi que eles ganharam? Nas escolas, nas universidades. Aí entra a escola sem partido. Presta atenção. O que o Edson Fachin tentou fazer foi a religião sem partido. Veja que aqui eles tentam criar a religião sem partido. Nada de política dentro da igreja. Porém, nas escolas, eles foram contra, né, essa questão de falar sobre política, de não falar sobre política. Eles eram a favor que se debatesse a política dentro da sala de aula, que se pudesse dizer, quer dizer, lá, né, é onde estava o reduto, onde está dominado, né, pelos doutrinadores, lá onde eles aparelharam o sistema. Então veja que aonde eles dominam, não se mexe, mas aonde eles perdem espaço, aí eles tentam, né, continuando. Dessa forma, permanece a regra atual. Em caso de atuação irregular, líderes religiosos devem ser penalizados no âmbito do abuso de poder político ou econômico, categorias já previstas na legislação brasileira. Ou seja, eles queriam criar mais uma lei em cima do que já existia. Só que dessa forma, seria uma lei mais, assim, mais amedrontadora, porque aqui é do abuso econômico, tal, né? A prática já existe como crime, só que não traz o nome abuso religioso. Com o nome abuso religioso, isso se colocaria um peso, um medo a mais, uma coação, você entendeu? Na situação. Então é mais ou menos isso. Aí quer dizer, o camarada não poderia ser doutrinado, vamos usar essa palavra, né? Não poderia ser doutrinado
na igreja, mas poderia ser doutrinado na escola. Você vê que engraçado? Mas tudo bem, vamos embora. Interrompido na última semana, o debate recomeçou nesta noite com o voto de Ag Fernandes. O ministro considerou que há na legislação e na jurisprudência atuais mecanismos suficientes para coibir e punir eventuais excessos praticados por meio do discurso de lideranças eclesiásticas, de forma a não se admitir o desvirtuamento do ato religioso em ação político-eleitoral. Ou seja, a lei já existe. Para que criar uma outra lei só para dar uma ênfase e uma direção mais direta? Uma direção mais direta, essa foi boa, né? A coisa, né? É tipo assim, ó, matar tipo, não, já tem na lei, não pode matar. Não, mas vamos colocar uma lei. Se o cara cometer um crime, vai morrer, vai, quer dizer, pô, já tem a de matar. Se o cara matou, tá preso. Aí, não, mas se o cara cometeu um crime, quer dizer, muda só o nome, de matar para crime. Duas leis para a mesma coisa. Né? Continuando. Não vejo como conceber o abuso de poder religioso de forma autônoma. Não é preciso destacar uma categoria, observou. Se levarmos ao pé da letra, poder-se invocar abuso de poder esportivo e escolher atletas que servem identificação e influência na escolha do eleitor. Opa, ou uma boa colocação, né? Por exemplo, um atleta, um jogador de futebol que fala, eu voto em fulano, né? E o cara tem fãs, o cara tem uma galera que acompanha ele, que admira e que inclusive até segue o que ele diz. Ou seja, o cara estaria influenciando também. Ué, peraí. O pastor não pode, o padre não pode, enfim, não pode, mas o atleta pode. Seguindo o mesmo entendimento, o ministro Luiz Felipe Salomão elencou obstáculos para a criação do abuso de poder religioso como uma categoria independente. A primeira grande dificuldade que eu vejo é a própria ingerência do Estado juiz a considerar o abuso do poder religioso ou a ingerência no próprio discurso religioso, que parece inquietante no contexto do Estado democrático de direito, ou seja, se é democrático, né? E em segundo lugar, a questão do subjetivismo, onde cada um pode chegar a conclusão diversa, não havendo uma base objetiva para a configuração desse abuso, frisou. Salomão acrescentou que existem evidências suficientes para asseverar que os casos submetidos ao Poder Judiciário, embora em contextos que envolvem as práticas religiosas, já são submíveis a ilícitos atualmente previstos na legislação eleitoral, tais como a propaganda irregular, captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O ministro Sérgio Banhos acompanhou a posição da maioria, considerando que o reconhecimento da figura jurídica poderia implicar em processo, ao menos em algum grau, de exclusão desse grupo do debate político. Ou seja, ia pegar esse grupo e tirar ele do debate. Se a política, gente, a política, uma coisa que a gente tem que entender, a política, ela afeta todas as áreas da sociedade. Você não pode excluir uma área da sociedade. A política, ela envolve religião, ela envolve educação, ela envolve tudo. Ela envolve saúde, ela envolve esporte, ela envolve tudo, né? Na concepção do magistrado, a justiça eleitoral não pode avançar para coibir certas práticas religiosas norteadas por discursos litúrgicos, embora isso não signifique que tais condutas não serão punidas nas modalidades de abuso de poder econômico ou utilização indevida de veículos, de meios de comunicação social. É consabido que nenhuma liberdade, mesmo com garantia constitucionalmente estabelecida, está à margem da lei, mas a punição do abuso de poder religioso contribuiria presumivelmente para um controle por parte da Justiça Eleitoral do conteúdo de temas vinculados à religião, significativamente permeados por relações de lealdade e obediência, afirmou. Ou seja, de uma certa maneira, nós íamos ter aí um estado de controle dentro das igrejas, né? Só estava faltando agora, na época das eleições, né, mandarem para dentro de cada igreja um camarada com o celular na mão para gravar enfim, ter um moderador dentro de cada igreja. Aí é brincadeira, né? Só tava faltando isso para agora, né? O último a votar, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, entendeu que a lei já contempla
e de maneira expressa o abuso de poder religioso. Para exemplificar, mencionou a proibição de doações de entidades religiosas a partidos ou candidatos. Um detalhe, né? É proibido isso, né? Se a sua igreja, por acaso, doou dinheiro aí para algum político, tá cometendo um crime, tá? Então já existe esse tipo de, né? Já havia especificação de que a igreja não pode doar em um momento em que todas as pessoas jurídicas podiam. Portanto, acho que isto não é uma caracterização como abuso de poder econômico, avaliou. A discussão começou com a análise de um recurso especial eleitoral que contesta a cassação da vereadora Valdirene Tavares dos Santos, do Republicanos, partido ligado à Universal do Reino de Deus. Né? E é claro que tem uma bronca aí com a Universal, porque a Universal em outras épocas foram aliadas do PT, né? E aí depois, né, nessa última eleição, a Universal ela se alinhou ao presidente Bolsonaro. E a gente pode ver que após essa mudança, a própria esquerda, né, começou a políticos, inclusive, né, parlamentares, começaram a inventar modismo de projetos, de leis e ataques, né, essa questão. Quer dizer, é aquilo que eu falo para vocês, quando a coisa é do lado deles, não tem problema, pode-se tudo. Agora, no momento em que passa a ir para o outro lado, aí não, aí já vamos ter que achar um jeito de proibir, de coibir, enfim. Eleita em 2016 no município de Lusiânia, Goiás. Onde foi que eu parei aqui? Aqui. O Ministério Público Eleitoral a acusa de abuso de poder religioso pelo pedido de votos em um templo da Assembleia de Deus. Sob o entendimento de que o MP não apresentou provas suficientes, Fachin votou pela revogação da condenação de Valdirene imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral. Bom, contudo, sugeriu que a figura autônoma do abuso de poder de autoridade religiosa passasse a integrar o rol de condutas que podem ser questionadas em ações de investigação judicial eleitoral. Na visão de Fachin, as normas já existentes, como a proibição do financiamento de campanha por igrejas e da propaganda política dentro dos templos, não são suficientes para evitar sua influência. Ele tem que se preocupar, na verdade, com as práticas de corrupção, lavagem de dinheiro, né? Inclusive a prática, né, de parentes de do ministro do STF envolvidas aí em alguns atos ilícitos, como por exemplo TCE em São Paulo, irmã de um tal de um presidente aí da corte. Mas enfim, você vê que a única preocupação dessa turma é cercear o povo e não combater os corruptos de fato, né? No processo eleitoral, já sei que tá aqui. Em sessões anteriores, Alexandre de Moraes e Tarcísio Vieira já haviam votado contra a tese. E aqui finaliza a matéria. Bom, gente, eu acho que está bem, né, bem colocado aqui. Os pontos são interessantes, né? Eu vejo de uma forma que foi correta. Não se pode cercear o direito ao debate, né? A gente tem que tomar cuidado com a questão da doutrinação, que é o que acontece dentro das escolas hoje em dia. O que acontece dentro das escolas hoje em dia? Né? O aluno é prejudicado porque vota ou porque defende um determinado deputado ou um deputado presidente. A gente viu que tem muitos vídeos aí, né, na internet de alunos sendo hostilizados por professores, às vezes até, não só pela questão de defender Bolsonaro, mas às vezes até pela questão da PM, da polícia. Então você vê que há uma certa partidarização. A escola é uma das entidades que, essa sim, deveria ser fora do âmbito político nesse sentido. Porque ali você não vai para formar uma opinião, ali você vai para aprender, né? Ter um tipo de educação no geral. E ali você vai... você aprende para no futuro você tomar decisões e não ser doutrinado ali por opiniões e decisões dos outros, que é o que estávamos acontecendo, né? Agora, no âmbito religioso, né, tem que se tomar cuidado também, que também não se pode também haver uma coação dos membros, né, do pastor, do dirigente, do padre, para que os membros votem um determinado candidato. Não, isso aí não pode acontecer. Agora, o debate político é saudável.
né? O campo político, o debate do campo é saudável, né? As opiniões precisam ser debatidas. A gente só tem que tomar cuidado para não entrar no né? Você vê, por exemplo, não pode doar, a igreja não pode doar. Então, se de repente na tua igreja tem um pastor, ou padre, ou enfim, dirigente, o líder religioso, pegou doações dos fiéis e a gente vai ajudar o deputado, o vereador, principalmente agora, o vereador, o prefeito, gente, fica de olho aberto, tá? Né, isso aí realmente não pode e existem leis para isso, né? Agora, você falar, você pedir, eu acho que até você pediu o voto, gente, ó, quem puder votar no candidato, aí assim, eu acho que faz parte, gente, eu acho que faz parte, né? Da democracia, esse tipo de situação. A coisa só foge da democracia a partir do momento que você é coagido, né, a fazer uma determinada coisa que não é o que você queria fazer. Mas enfim, tá aqui a matéria, eu fico muito feliz em saber que Edson Fachin perdeu nessa. E para você ver, gente, essa derrota do Edson Fachin, ela mostra a incompetência, né, do próprio magistrado, do ministro ali em fazer a incompetência. Por quê, gente? Porque, vejam só, ele pede algo que já existe na lei. Ele pede uma ação que já existe na lei. É aquela velha tática esquerdista, empurrar um monte de lei para uma única coisa, só que com nomes diferentes. Né? E aí cria um mecanismo que, por exemplo, você pega na lei criminal, nós tivemos um acréscimo de um monte de emendas que aparentemente parecem boas, mas que na verdade só deixam a impunidade mais à vista. Você tem isso dentro da lei, as leis envolvendo corrupção, o próprio Congresso, por ser corrupto, né? Por um lado criava leis que pareciam duras, mas entrava um monte das emendas ali que acabavam fazendo essa lei literalmente nada. É igual, por exemplo, você pega o projeto daquelas 10 leis, né? Eu esqueci o nome que deu aquilo ali, que foram as 10 leis populares, né? Que foram as 10 medidas populares, que foram apresentadas no Congresso, viraram 50. Das 50, na verdade, 3 do total de 10 que foram apresentadas foi aprovada, foi muito. O restante foi um monte de barbarização que fizeram para enganar o bobo, né? E o povo não caiu nessa, enfim. Mas tá aí, gente, né? Graças a Deus que não passou. Já pensou? Moderador dentro da igreja? Falar uma brincadeira um negócio desse. Daqui a pouco tá dentro da sua casa verificando o que você diz, o que você não diz. Nós temos países comunistas que é assim, por exemplo, na Coreia do Norte, né? Dependendo do que você fala dentro da sua casa e alguém denunciar o Kim Jong, você tá lascado, meu irmão. Campo de trabalhos forçados até a morte. Isso é um fato. Não acredita? Pesquisa aí que você vai encontrar. Fui! Daqui a pouco tô de volta.